Bom, gente, eu me chamo Erivan. Estamos agora trabalhando aqui um pequeno experimento aí requisitado pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no qual a gente vai trabalhar aí uma das propriedades da matéria, né, a densidade, aonde esse experimento é disponível para as pessoas que tem o interesse de fazer um experimento simples, caseiro, né? A gente vai usar o material que basicamente sempre a gente tem em casa e a gente vai trabalhar justamente essa propriedade aí da matéria bem conhecida, né? A densidade. É, eu vou passar agora o vídeo e logo após o vídeo ser finalizado do experimento, nós vamos trabalhar justamente a explicação sobre esse experimento. Bom, gente, vamos fazer agora aqui um experimento para vocês bem caseiro, né? Um experimento bem simples para a gente tornar possível algumas explicações aí de química. Nós temos aqui sal de cozinha, temos 2 ovos e temos aqui uma colher. Temos aqui um recipiente com água, né, H2O, na temperatura normal. Nós vamos agora colocar aqui. Vou começar com um ovo. Vamos colocar um ovo aqui para a gente começar a realizar esse experimento. É um experimento bem simples. Estou colocando aqui com a colher para que ele não caia de uma vez e não quebre. Nós vemos aí um ovo dentro do recipiente com água. Nós vemos que ele está no fundo do recipiente, ele afundou. Vamos colocar mais um. É um experimento bem simples de química, né? Para as pessoas que queiram fazer em casa, para a gente provar aqui uma tese científica. Vamos adicionar sal de cozinha agora. Vamos adicionar o sal. Vocês estão vendo aí o sal de cozinha. E vamos mexer um pouco. Vamos mexer mais aqui por cima um pouquinho. Vamos ver o que acontece. Vamos botar mais um pouco. Botar bastante sal. Vamos mexer. Mexer mais um pouco. Aqui todo o sal misture com a água. Um pouco assim, né? Vamos ver o que acontece. Vamos esperar um pouco. Mexer só mais um pouco. Parte de baixo. Vamos adicionar mais um pouco. Vou adicionar todo o sal. Vou mexer mais. Ainda tem um pouquinho aqui ainda. Vou adicionar esse restantezinho aqui para a gente concluir. Vamos mexer mais um pouco. De baixo, parte de baixo. Mexer bem.
Encher mais um pouco lá embaixo. Já tem muito sal aqui no fundo, gente, ó. Muito sal mesmo aqui no fundo. Tem muito sal no fundo. Quero diluir esse sal todinho pra gente ver o que é que acontece. Diluir todinho. Eu quero diluir mais ele pra gente ver o que é que acontece. Tem muito sal embaixo. Vamos lá, vamos ver o que é que acontece. Ó, vocês viram aí que à medida que o sal foi diluindo, os ovos foram subindo. Nós vimos que quando a água estava normal, sem o sal, o que acontece? A água normal, sem o sal, os ovos eles não flutuavam na água. E agora que a gente diluiu todo esse copo de sal aqui, esse recipiente, vocês podem observar que os ovos subiram, né? Então vamos para a explicação química já, tá bom? Esse experimento é um experimento que você podem fazer em casa, é um experimento bem simples. E agora nós vamos para a parte científica, eu vou explicar para vocês agora. Então, assim, vocês acabaram de observar aí o experimento, né, que foi realizado aí entre os sólidos e os líquidos. Inicialmente nós vimos que os ovos eles eles não estavam flutuando. A gente viu inicialmente que os ovos eles afundaram. A partir do momento que a gente começou a adicionar o sal à água, a gente começou a adicionar o cloreto aí de sódio, representado aí pelo sal. Vocês viram que a partir do momento que a gente começou a mexer, que a densidade da água começou a aumentar, né, e a água começou a se misturar aí com o sal, e a densidade da água foi aumentando, os ovos começaram a flutuar, né? Isso acontece porque o objeto que ele é mais denso, ele tem a tendência de afundar. Então a água, quando ela começou a se tornar mais densa, ela começou a fazer com que os ovos fossem para cima, né? Mostrando para a gente que ela estava mais pesada, né? Ela estava adquirindo aí uma densidade maior e com isso, consequentemente, a sua massa ela estava aumentando, né, em relação aos ovos e fazendo com que os ovos flutuassem, fazendo com que a água se tornasse mais pesada, né, em relação à massa aí dos ovos. Eu não quis fazer, eu quis mexer mesmo em um único recipiente, que era para vocês poderem ter essa ideia, né, de a água começar a adquirir uma densidade ainda maior e fazer com que essa situação ocorresse. O material aí usado, eu usei aí 1 litro de água e 200 gramas de sal, né, de cloreto de sódio. Esse copo, a capacidade dele é de 190, né, gramas, e eu acabei enchendo um pouquinho mais para que fechasse aí aproximadamente 200 gramas. Então, o nosso experimento foi usado aí 1.000 mililitros, né, ou então 1 litro de água, e a quantidade de sal foi 200 gramas de sal com 2 ovos. Em outras, assim, interessante mesmo observar dentro desse experimento é que você também observa, né, que a densidade aumentou dentro do experimento, né, a gente conseguiu observar isso, mas a gente também existe uma outra forma de se medir a densidade, né, de substâncias, né, entre sólidos e líquidos. Você tem a formulazinha que você pode usar, né, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, se a gente pegar aí, a maioria das vezes eles sempre vão, essa fórmula ela vai usar
a quantidade de massa em gramas e volume em mililitros, né? A maioria das vezes, né? No nosso caso aqui a gente fez isso. Eu peguei, usando a fórmula da densidade, a gente colocou, né? Densidade é igual a massa que a gente usou foi 200 gramas aí de sal dividido pelo volume em mililitros por 1000 mililitros. Então a gente calculou, ficou aproximadamente 0,2, né, de densidade aí por grama. Por mililitro. Então, assim, esse experimento a gente conclui, né, essa é uma das propriedades aí da matéria, né, que é a densidade, que é a relação entre a massa de um material e o seu volume, né, em uma dada temperatura e pressão usada aí para líquidos e sólidos. O objetivo aí desse experimento é analisar a diferença entre as densidades, trabalhando uma dinâmica aí entre os sólidos e os líquidos. O que é interessante é que esse experimento você pode realizar em casa, um experimento simples, os materiais simples. A gente vai fechar agora o nosso experimento, né, agradecendo a atenção de todos e disponibilizando aí essa oportunidade de trabalhar, né, a densidade aí da matéria, nessa propriedade aí que é tão importante e bem interessante se trabalhar. Muito obrigado e disponham. Até a próxima.